E quando a gente olha para o Tribunal de Contas, o que a gente tem? A gente tem um órgão autônomo que fiscaliza, investiga, que acusa, que julga e que julga o recurso. E que o produto do que ele faz explode para o Ministério Público, penal, a improbidade. Então, assim, é uma força avassaladora. E aí... A gente tem, assim, né, algumas dificuldades em função de indefinições, inseguranças e obscuridades, que aí eu não consigo dizer se são propositais ou não, relacionadas à atuação dos tribunais de contas, né? Então, quando a gente está falando de DAS, de processo administrativo sancionador, o nosso querido Ismar Vianas, que vai estar aqui também, ele vai falar um pouquinho, mas ele que me despertou assim, por uma questão que é muito séria dentro dos tribunais, talvez não no TCU, mas a gente tem que lembrar que a gente tem tribunais estaduais e que ali as questões são mais difíceis. São tribunais estaduais com autonomia normativa para fixar seus regimentos internos. E quando a gente olha para o Tribunal de Contas, o que a gente tem? A gente tem um órgão autônomo que fiscaliza, investiga, que acusa, que julga e que julga o recurso. E que o produto do que ele faz explode para o Ministério Público, penal, a improbidade. Então, assim, é uma força avassaladora. E aí a gente tem problemas, não sei se são problemas, mas são situações mal resolvidas dentro da separação de funções no Tribunal de Contas para quem é eventualmente investigado aí numa auditoria ou procedimentos, porque não está claro dentro dos tribunais de contas se esses procedimentos prévios estão submetidos a devido processo legal, o que deveria ser básico, né? Se você tem investigações, coleta de informações que podem gerar ali uma situação extremamente gravosa para o particular, isso tudo tem que ser feito no escuro. De que maneira que isso acontece? E você tem outros problemas relacionados aí há uma confusão de funções entre conselheiros, com auditores, com presidência da instrução probatória e efetivação da instrução. Então, são problemas importantes do ponto de vista do direito administrativo. Um ponto. Em relação à ampliação de competências, acho que a gente entra numa outra seara, né, de indefinições, porque realmente o Tribunal de Contas, por suas competências constitucionais, ele olha para tudo e mais um pouco, né? Acho que no caminhar dessa atuação dos tribunais, tem coisas que me preocupam mais do que essa atuação nessas mesas de negociação. Hoje, nos tribunais de contas, a gente tem os acordos, que são ali gestados na CSEX, né, consenso, no Tribunal de Contas, pelo menos, e tem as mesas técnicas, que também são ali oportunidades para o Tribunal de Contas sentar com gestores. As mesas técnicas, salvo o melhor juízo, elas têm uma função mais preventiva. Então, elas são muito positivas, porque o Tribunal de Contas não é para ser um tribunal de penalização, é para ser um tribunal de melhora da gestão pública. Então, melhorar a gestão pública é educar, é prevenir, é orientar. Essa é a função principal, na linha do que você falou, mas com aplicar sanção não é bom. Quando está aplicando sanção é porque está errado, porque não está cumprindo o seu papel. Então, é muito bom e aí de uma ótica estritamente pragmática. Se a solução que eu, Alice, por exemplo, com o meu cliente, ou na procuradoria enquanto advogada pública, estiver gestando para resolver um problema sério, se isso necessariamente vai depois passar pelo Tribunal de Contas, eu prefiro sentar na mesa com ele agora.
Então, assim, porque o custo é muito alto. A Renata sabe disso. Assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu, como advogada, tive a oportunidade de estar caminhando com a Procuradoria, em alguns casos envolvendo os TANs de 2006, que foram um problema gigantesco do programa de rodovias do estado de São Paulo. Foi na gestão da queridíssima Tarsila, que estava na Secretaria de Parcerias, com a Procuradoria ali atuando. Fala assim, cara, a gente precisa resolver esse problema para olhar para frente. A gente precisa desatar esse nó. E foi assim, um esforço ali com a Artesp, com o Poder Executivo, com a Procuradoria, todo mundo. Vamos respirar para resolver esse problema. Resolvemos. Agora está onde? Está no Tribunal de Contas. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu desjudicializar, porque havia várias ações com perícias, com problemas, e está no Tribunal de Contas. Então, eu vou te responder. Eu prefiro sentar na mesa com o Tribunal de Contas, porque se ele vai... Agora, tem atuações do Tribunal de Contas que me incomodam mais. Então, esse tal desse controle de segunda ordem que é feito sobre a atividade fim das agências reguladoras é sinistro. É muito doido, porque começa um processo que é um processo objetivo. Então, o Tribunal de Contas entra para aferir a eficiência, a legitimidade, a efetividade das normas regulatórias editadas pelas agências reguladoras. Os particulares afetados, em regra, não participam. Se participam, é como amicus curiae, ali num processo que é objetivo, que não tem contraditório, e, no final das contas, o Tribunal de Contas pode simplesmente falar que aquela solução está errada. Então, assim, para mim, me causa espécie. Eu fico mais perplexa com essa situação.